Oferecer nosso melhor louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nessa noite, o nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo ser que existe. Só o Senhor é poderoso. Aleluia, Deus. Já podemos sentir a tua presença, Senhor. Já podemos sentir o Senhor no nosso meio, Deus. Amamos, Senhor, por ti. No nome de Jesus. Adorei no nome
do Senhor em Marcos, capítulo 12, verso 41. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Porém, vindo uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disseram-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrejava, mas esta de pobreza depositou tudo que tinha, todo o que sustenta. Aleluia. O Senhor, Ele não quer a maior riqueza, porque o Senhor Ele é dono de tudo. Ele quer nossa fidelidade. Quando devolvemos o nosso dízimo, não é porque o Senhor precisa de dinheiro, é por fidelidade. Não é pagar o dízimo, é devolver o que o Senhor já nos honrou primeiro. É devolver aquilo que Ele tem nos honrado, para que a casa dele mantenha de pé, mantenha aberta, para manter a obra do Senhor. Que nós venhamos ter isso no nosso coração. Coloque nas suas mãos o teu dízimo, tua oferta. Vamos orar ao Senhor por cada um que irá contribuir o dízimo, a oferta do terreno. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos nessa noite, Senhor, cada dizimista ofertante na casa do Senhor. O Senhor venha abundar grandemente na vida de cada um, ó Pai. Cada um que vai depositar aqui na tua casa, venha ser de coração disposto, assim como lemos, Senhor, que essa pobre viúva depositou aquilo que não lhe sobrava, mas aquilo que foi de grado ao coração dela, para que ele estivesse mantendo ali a obra do Senhor. Que nós venhamos fazer o mesmo nessa noite, ó Pai. Depositar aquilo que o nosso coração coloca à disposição a oferecer. Não por obrigação, nem por ser obrigatório, mas porque o Senhor é merecedor, que nós tenhamos fidelidade para com o Senhor. É o que nós te pedimos e te louvamos, Senhor. E a casa de cada um nunca venha faltar nada. Na vida de cada um nunca venha faltar principalmente a tua presença, Deus. Que nós venhamos ser cada vez mais perseverantes em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te louvamos, Senhor. Cada um que trouxe, Pai, com alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar tão grandioso ao Senhor. Você que coloque sobre os seus pés. Louve a Ele nessa noite. Tão grandioso ao Senhor na tua vida. Em nome de Jesus.
nomes, nome acima de todo nome é o do Senhor. O nome do começo, do meio e do fim de tudo que é. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Convido todas as crianças aqui na frente. Em nome de Jesus. As crianças até os 10 anos. Vem aqui na frente. Glórias a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? As crianças podem vir, vamos orar. Que Deus abençoe os pequeninos, em nome de Jesus, e possa derramar graça, louvor e adoração. Vamos estender as nossas mãos, igreja? Vamos orar pelas crianças. Pai, nós queremos render graça aqui nesta noite, te adorar e te louvar. Nós queremos orar pela vida das crianças neste momento. Pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, guarda, instrui, ó Deus, o caminho que deve andar. E neste momento, no culto infantil, que o Senhor possa usar a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, clamando e invocando ao Senhor neste lugar, para que elas possam alcançar a tua sabedoria e graça e crescimento na tua presença, Pai. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Em nome de Jesus, que Deus possa... Uma abandonada aqui. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, falar em nossos corações, segundo o que é a verdade, a palavra dele para nós, possamos aprender segundo o que Deus tem para mim e para você, igreja. Hoje, noite de ceia, fico feliz em rever alguns irmãos que outrora ainda não havia visto, pessoas, que têm chegado conosco, ficamos felizes por isso, e louvamos a Deus por mais um culto, que Deus nos proporciona, mais um mês, o mês de setembro, que nós adentramos, e Deus tem nos dado graça de viver grandes coisas na presença dele. Apesar dos problemas, com certeza nós temos adversidades, com certeza nós temos situações que nos rodeiam e muitas vezes até nos fazem querer parar em algumas situações, mas nós estamos aqui porque a misericórdia e graça dele tem se renovado sobre nós, para a glória do Senhor. Então, nesta noite de ceia, daqui a pouco nós estaremos participando do pão, do suco da vide, que é o símbolo, do sangue e do corpo de Cristo. Mas outrora, primeiramente, nós iremos ouvir uma palavra. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir da parte B aí do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, é o texto da ceia, Vamos trabalhar uma mensagem em cima deste texto da ceia. Quem puder ficar de pé, assim que encontrar, nós aí vamos ficar para a reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, em nome de Jesus, nós vamos ler a parte B, a partir do momento aí que o Senhor Jesus começa a ser dito algo dele, que diz assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, verso 24 agora, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Até aqui o texto, igreja. Vamos orar. Pai, eu creio que a tua palavra ela é real, verdadeira em nossos corações. Eu te peço neste momento que possamos compreender, entender, ouvir a tua palavra aqui neste lugar. Eu clamo ao Senhor aqui neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Que o Senhor possa instruir as nossas vidas. Que o Senhor possa nos direcionar segundo aquilo que o Senhor está falando conosco, deseja em nós e faz sobre a vida de cada um presente. Então, em nome de Jesus, ó Pai, fala em cada coração, ensina-nos, Senhor, segundo a tua vontade, para que possamos aprender, compreender tudo que o Senhor tem para as nossas vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Toma o teu assento, igreja. Em nome de Jesus. Igreja, quando nós falamos de ceia, né? Quando nós falamos de um momento em estar na mesa com o Pai, nós lembramos ali do Apocalipse capítulo 3, que vai declarar que o Senhor ele está sobre a porta batendo à procura de quem ele possa ali naquele momento ceiar. Ele está batendo e nos convidando a abrir a porta para ele. Ou seja, eis que estou à tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está procurando aqueles que desejam abrir a porta para que ele possa entrar. O desejo dele é sentar na mesa comigo e com você. O desejo dele a cada dia é relacionar comigo e com você. Ele deseja ter um momento de intimidade entre pai e filho, onde nós poderemos dizer: Abba, Pai. Abba, Paizinho, Senhor. Onde nós poderemos compreender o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele inicia: o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Há uma ênfase aqui interessante. Um ponto que inicia a mensagem é que demonstra que na noite, horas finais, ali que Jesus estava a ponto de partir dentro de algumas horas para o Getsêmani, e ele, sendo Deus, já sabia toda a agonia que ele iria passar. E quando nós olhamos mais à frente, algumas horas depois, quando ele está no Getsêmani orando, nós vamos perceber que Jesus ele começa a falar com Deus, ligando a Deus Pai. E naquele momento ele diz: Senhor, se possível, aparta de mim o cálice, aparta de mim aquilo ao qual eu terei que passar. Mas
todavia, seja feita a tua vontade. Neste momento em que Jesus ele declara essas palavras ali em oração, Lucas, sendo médico, ele chega a mencionar que Jesus ele estava naquele momento passando um período de hematidrose. O que é isso? Ele estava suando gotas de sangue, ele estava transpirando sangue em teu corpo. Isso traz a ideia, a palavra da medicina, uma hematidrose, e no significado científico e psicológico, é uma situação ao qual o ser humano ele enfrenta uma angústia tremenda. Jesus ele sabia o que ele ia passar. Jesus ele sabia que tudo iria acontecer. E o interessante é que quando ele ministra a ceia, tanto é que Paulo, sabendo de todo acontecimento aqui na carta de Coríntios, ele começa dizendo: na noite em que foi traído. Jesus sabia de tudo isso. Paulo está mencionando aquela noite ao qual tudo iria acontecer, em que Jesus iria suar, ter gotas, transpirar sangue, em que Jesus seria negado, em que Jesus seria traído, em que Jesus iria passar todas as adversidades, ser pregado no madeiro, ser humilhado, ser cuspido, passar por todas as adversidades. Mas o interessante, igreja, que mesmo ele sabendo tudo isso que iria passar, e que no meio daqueles que ali estavam, ali no cenáculo, onde a ceia iria acontecer, mesmo assim Jesus, sentado com os 12, ele se apega a eles e diz a eles assim: vamos ceiar. O interessante é que acontece um processo ali importante, que Jesus ele ainda tem a capacidade de amor, de lavar os pés dos seus discípulos. Um princípio ao qual era comum, elevando a um servo. E no momento em que Jesus ele faz isso, ele inicia isso, a Bíblia declara que aquele que iria o negar, que era Pedro, ele abre a sua boca e diz: não, Senhor, eu não posso. Sabe o que eu vejo aqui, abrindo uma aspas? Pedro até então adorava por palavras, igreja. Pedro ele era um cara carrancudo, para frente, ele era aquele que tomava a frente de tudo, liderava os 12 ali, ele era sempre despontado, perguntava, queria, questionava. Só que vai ter um momento interessante em que Jesus, na carta de João, no Evangelho de João, em que Jesus diz assim para Pedro, na verdade é nos evangelhos, né? Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro Barjonas, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Tudo que for ligado na terra, tudo que for ligado ao céu será ligado à terra. Todas as coisas eu farei. E ele vai acrescentar num diálogo, ele vai dizer algo interessante para Pedro: o dia que tu se converter, Pedro, eu farei grandes coisas na tua vida. Aleluia. Ou seja, grandes coisas serão feitas. E o interessante é que quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro já andava com Jesus há mais ou menos 3 anos. O interessante é que quando Jesus diz isso para Pedro, ele já demonstrava ser alguém que seguia Jesus.
Mas até então, Pedro ele estava vivendo algo de palavras, de teoria, mas a prática viria depois. Tanto é que quando Jesus ele começa a dizer ali palavras finais, Pedro diz: jamais eu abandonarei o Senhor, jamais. Somente o Senhor tem palavras para mim, caminhos de vida eterna. Jesus diz: ei Pedro, tu vai me negar, rapaz? Jamais. Então Pedro ele vivia essa teoria, porém Jesus teve a capacidade, sabendo que dentro de algumas horas ele seria negado por Pedro. Ele lava os pés daquele homem, igreja. Ele ceia com aquele homem e muito mais com aquele outro chamado Judas. Ou seja, Jesus ali naquele lugar, sabendo que seria traído, ao qual Paulo ele inicia dando ênfase a isso, na noite em que foi traído. Paulo não declara esta parte, mas ele lava os pés dos discípulos. E quando Pedro questiona, ele diz: se não fizer, você não tem parte comigo. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus, ele nos ensinou com clareza o que é ser servo. Às vezes nós temos uma colocação, da palavra mordomia. Jesus, ele ensina o que é mordomia verdadeiramente. Porque a palavra, popularmente falando, é o quê? Ficar de boa, uma vida boa, ficar tranquilo, tudo que eu quero em minhas mãos. Mas o significado da palavra, em sua ênfase no dicionário português, no grego e ligações latim da palavra, é servir. Vem de mordomo, é servir. E Jesus, ele vai servir. Ele primeiro lava os pés dos discípulos, ele enxuga os pés dos discípulos, demonstrando uma necessidade de relacionamento. E naquele momento em que tudo acontece, que era um costume para se alimentar, o que Jesus faz agora? A Bíblia relata que na noite em que ele foi traído, ele faz o quê? Ele toma o pão. Quando nós falamos de pão, quando eu falo de pão na Bíblia, eu lembro de Jesus, eu lembro do pão vivo e, consequentemente, eu lembro de Belém. Belém significa terra do pão. Nós vamos ver que na casa do pão há uma história bíblica, ali no livro de Ruth. Nós vamos ver que Noemi, juntamente ao seu marido, como também os teus filhos, se deslocam para Moabe, terra estranha. A Bíblia nos relata que quando essa mulher chega ali com seu marido, os seus 2 filhos, eles se casam, porém passa um momento, um tempo, o teu marido morre, os teus filhos morrem. Naquele momento em que eles se deslocam dali, vai haver um falecimento do teu marido e os seus filhos. No instante, então, ela diz ali naquele momento para os seus filhos, para as suas filhas, no caso as noras: ei, vocês estão livres, porque agora eu já sou velha, não tenho marido, não tem como eu conseguir mais dar para vocês, maridos, não terei filhos. Porém Ruth diz para ela: eu estou contigo. Aonde tu for eu irei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, eu te seguirei, eu vou contigo. E ela retorna para Belém. Interessante, igreja, é que quando há o retorno, há também uma restituição.
Deus, ele começa a restituir na vida de Noemi, através dessa mulher também, a nora dela, que é Ruth, e começa a fazer grandes coisas. O que eu entendo com isso, igreja? Ei, ainda que você passa necessidades, ainda que você passa algumas situações adversas, ainda que você passa algumas dores na sua vida, algumas debilidades, algumas percas, algumas situações adversas, não saia de Belém, não saia da terra do pão, não saia de onde Deus te colocou, igreja. Não pise em Moabe, porque este lugar é lugar de morte. Mas se você ficar em Belém, Deus há de suprir o pão de cada dia na tua vida, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Não saia. Não saia. Vive no cenáculo com Jesus. Porque na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei. Aí ele demonstra um primeiro ponto: este é o meu corpo, que é partido por vós. Quando nós falamos do corpo de Cristo, nós não podemos esquecer de Isaías 53. Isaías 53, igreja, narra, né, a situação onde a Bíblia nos declara que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Aquele que foi rejeitado levou sobre si tudo aquilo que nos humilhava. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as tuas feridas nós somos curados, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos ele no cenáculo, dizendo assim: eu vos dou o pão que é o meu corpo, naquele momento ele estava dizendo: eu apresento a cura, eu apresento a libertação, eu apresento a vocês uma possibilidade de alcançar a libertação em mim, em Cristo. Ele levou sobre si, ele tomou sobre ele todas as dores, igreja. Às vezes você diz assim: mas por que eu estou passando isso? Por que eu estou chorando por causa disso? Por que então eu sofro certas situações na minha vida ainda? Porque em momento nenhum ele disse que nós não teríamos momentos de situações adversas. Muito pelo contrário. Ele deixou claro que nós teríamos. João 16:33: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Logo então as aflições, a Bíblia declara que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória do que há por vir, em nome de Jesus, igreja. Não se compara. Ainda que a gente viva uma situação de adversidade neste momento, mas não se compara com a glória de Deus que virá sobre nós. E essa glória ligada à graça, ela é tão grandiosa, que a Bíblia chega a dizer que onde vai abundar o pecado, vai superabundar a graça, essa glória de Deus. Quando nós louvamos aqui, né, que nada pode nos separar deste amor dele, né, nada pode nos tirar deste amor, nem o porvir, nem a morte. Isso significa, igreja, que nada pode nos tirar daquilo que Deus tem para nós, porque ele nos ama. Nem mesmo o pecado pode nos separar deste amor, porque onde há o pecado, ele eleva e vai superabundar a graça sobre a nossa vida. Quando Romanos,
Capítulo 8, verso 28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava dizendo com clareza que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, ou seja, daquele que obedece a tua palavra. Então você vai receber a cooperação de Deus, mesmo diante de um erro, porque você vai aprender e vai mudar, e você também vai receber diante do acerto, porque isso vai virar bênção, glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. A graça de Deus, Ele te oferece o pão. Eu vos dou, aqui está o meu corpo que é partido por vós. Eu te ofereço cura, eu te ofereço libertação. Ele estava dizendo isso. Toma o meu corpo que é partido por vós, participa comigo deste negócio. Interessante, igreja, é que no momento nenhum ele fez acepção de ninguém. Porque neste momento ali estava Pedro, que iria negá-lo dentro de algumas horas. Neste momento ali estava Judas, que iria entregá-lo. Todo o mal já estava projetado no coração de Judas, tudo já estava planejado. E mesmo assim Jesus o tinha ali juntamente a ele. Mesmo assim Jesus o tinha ali juntamente à presença dele. Ou seja, Jesus ele se relaciona, porque ele nos ama. As dores que nós passamos, elas são muito mais doloridas em Deus. Porque a partir do momento em que há sofrimento em nós, podemos compreender que isso não alegra o Senhor. Se há alegria no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, podemos entender que há tristeza também, quando alguém que está reto em Cristo toma a direção incorreta, igreja. Então ele nos chama, participa comigo do meu corpo. Tem alguma dor? Deixa eu te curar. Deixa eu entrar lá onde ninguém pode tocar. O Espírito Santo, ele toca de dentro para fora, igreja. Não existe nada nesse sistema humano, nesse sistema eclesiástico, oração de pastor, profeta, não existe nada que pode tocar em nós, somente o Espírito Santo, e isso acontece de dentro para fora, igreja. Deixa ele tocar em você. Deixa ele tocar lá onde há ferida. Deixa ele tocar lá onde há tristeza. Lá onde tem algo que você necessita que seja mudado. Talvez é em você mesmo, ou talvez é em alguém que você ama. Talvez é numa área física ou emocional. Talvez é numa área profissional. Não importa o que seja, igreja, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível, igreja. Tudo. Ele é o Deus de maravilhas. O que é maravilhas? Trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode fazer. O mesmo Deus que fez o sol parar, o mesmo Deus que fez a sombra do sol retroceder, o mesmo Deus que enviou carne em um deserto, o mesmo Deus que tirou a água da rocha, o mesmo Deus que fez água amarga se tornar doce. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele está aqui nesta noite, igreja. Então fale com Ele em nome de Jesus. Ele te ouve. Ele te ouve.
E ele apresenta a vocês aqui o meu corpo que é partido por vós. Ele partiu em memória. É um processo de cura e libertação que ele faz. Aí o verso 25 declara: semelhantemente, de modo igual, semelhante, ele toma o cálice do Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele. Jesus ele estava apresentando algo novo. Um novo e vivo caminho. Algo novo. Glória a Deus. Deus tem algo novo para nós, igreja. E isso é todos os dias. O nome da nossa igreja, né, é um algo profético da Bíblia Sagrada para nós. Ebenezer. Pedra de ajuda. O significado: até aqui o Senhor nos ajudou, igreja. Toda manhã que você se levantar, você declara: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, em nome de Jesus. A cada manhã, a cada dia, a cada momento nós declaramos: Ebenezer. A todo instante nós percebemos que Jesus, ele declara: este é o cálice, esse é o Novo Testamento, no meu sangue, este é o novo e vivo caminho, porque o amanhã nós não conhecemos, igreja. Lá no capítulo 3 de Josué vai ser dito isso: ó, leva o povo a se consagrar. Santificai-vos. Santifica. Joga todo anatema, tudo aquilo que não é da minha vontade no meio de vocês fora. Porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amanhã farei coisas novas no meio de vós. E o negócio é o seguinte: permita com que os sacerdotes vão com a arca na frente, né? Uma média de 1000 côvados, ou seja, isso é mais ou menos aí 2.000 metros, para que então possa ali acontecer, né, ali naquele momento, acontecer a situação de vocês chegarem depois, para que a minha presença esteja à frente. Fazendo troca, 2.000 côvados, que é mais ou menos 1.000 metros, é a metade. Para que então a minha presença irá na frente e abrir o caminho. Porque o caminho que vocês irão percorrer, vocês não conhecem. Igreja, a presença de Deus tem que estar na frente de tudo que nós iremos viver. Permita Ele estar na frente da sua casa. Permita Ele estar na frente da sua família. Permita Ele estar na frente dos seus sonhos. Permita Ele estar na frente dos teus projetos. Não queira tomar o lugar de Deus naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. Olha para Deus. Deixe Ele fazer maravilhas no meio de vós, em nome de Jesus. E naquele momento ele declara: toma o meu sangue, o cálice da nova aliança, ao qual simboliza o meu sangue. Coma o pão, beba o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O sangue de Jesus, igreja, ele tem um significado de comunhão. Comunhão. Não existe cristianismo sem comunhão. Não existe vida cristã sem comunhão. Não existe vida com Deus sem comunhão. Não existe relacionamento com Deus sem comunhão. Eu tenho que ter comunhão com Cristo. Eu tenho que entender a necessidade de amar a Deus acima de tudo e meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que entender a necessidade de viver Hebreus 12:14. Seguir a cada dia, seguir a paz com todos e a santificação, sem ao qual ninguém verá o Senhor, igreja. Tem que estar sobre mim. Eu tenho que desejar viver esses princípios da vontade de Deus sobre a minha vida. Porque qualquer beber e comer
o pão, o cálice, o texto ele continua, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, igreja. Aí ele nos chama a um exame pessoal. Interessante é que quando nós lemos Tiago capítulo 1, a partir do verso 21 ao 25, vai declarar um texto ali na epístola, que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Nós temos que ser pessoas que vivemos realmente aquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós temos que praticar os princípios do Senhor, igreja. Nós temos que praticar o chamado do Senhor. Nós temos que praticar a vontade de Deus para nós. Aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Não basta sermos somente ouvintes, mas nós temos que ser praticantes. Lá onde nós trabalhamos, lá onde nós estudamos, lá onde nós vamos nos nossos lazeres, lá onde nós moramos, nossas casas, nossos lares, onde nós chegarmos, igreja, tem que estar sobre nós uma prática do Evangelho. O que Deus nos chama a viver? O que Deus nos chama a fazer? O que Deus nos chama a alcançar? Examine-se a si mesmo. Às vezes, igreja, nós levamos a ideia da ceia somente num ponto literal, né? Vou tomar o cálice e vou estar comendo o pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Aí, às vezes, sempre que está aproximando o primeiro domingo do mês, no contexto da nossa igreja, por exemplo, eu conserto algo, eu busco algo, eu entro em comunhão com algo, eu resolvo algo, mas e os outros dias? Porque se nós levássemos ao pé da letra a ideia da ceia, nós vamos ver que é todas as vezes que reunides em memória de mim. Então, quando nós olhamos para a ideia da ceia, se formos pensar, todas as vezes que nós estivéssemos juntos, nós iríamos comer este pão, beber este cálice, porém, aconteceu uma organização no sentido eclesiástico ao qual temos uma ideia de uma vez ao mês, por ser um simbolismo, um memorial. Porém, igreja, de modo espiritual, nós temos que ceiar todos os dias. Como que eu faço isso? Todos os dias eu vou fazer análise de mim mesmo. Todos os dias eu vou me autoexaminar e entender se eu estou pronto para participar da ceia. E entender se eu estou pronto para participar do cálice. Se eu estou pronto para participar do pão. Todos os dias, todos os momentos, é necessário que eu examine a mim mesmo, igreja, para viver aquilo que é o chamado de Deus na minha vida. Deus deseja ter comunhão contigo. Deus deseja que você participe do pão, do cálice. Mas não é somente uma vez no mês, é todos os dias em comunhão com Ele, em nome de Jesus. A cada manhã, as misericórdias se renovam, igreja. A cada manhã, as misericórdias de Deus, elas se renovam sobre as nossas vidas. Ela nos faz ser mais que felizes, bem-aventurados, alcançar, conquistar na presença de Deus, igreja. Receba esta palavra. Toma o pão dele sobre você nesta noite. O corpo dele, que foi moído ali na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos erros. O castigo que era para nós está sobre ele, e isso nos traz paz.
As feridas que era para nós, está sobre ele, e isso nos faz vencedor. No momento em que ele está na cruz, nos seus últimos minutos, nos seus últimos suspiros, ele vai dizer: tetelestai. Sabe o que é isso? Do grego, eu paguei o preço. Está consumado. Eu terminei. Eu paguei o preço para vocês. O preço que era meu, que era teu, que era nosso, ele pagou ali naquela cruz do Calvário, igreja. Mesmo sendo traído, mesmo sendo negado, ele vai dizer: tetelestai, o preço está pago, está consumado. Você é vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus, igreja. O véu do templo se rasga de cima a baixo para mostrar, sabe o que para nós, igreja? Que os céus exemplifica para mim como então eu devo viver, igreja. Ou seja, o céu é modelo para nós. A partir do momento que é ligado no céu à terra, a partir do momento em que o véu se rasga de cima a baixo, a partir do momento em que Jesus, ele vem dos céus, ele retorna, ele demonstra, é dos céus que nós temos que viver. É este exemplo em nome de Jesus, igreja. Está consumado. Está consumado. Eu venci por você. Em nome de Jesus. Toma o pão e o cálice. Não só hoje, daqui a pouco, mas todos os dias. Lembra que ele pagou o preço. Lembra que ele fez, que ele consumou tudo, terminou. Só para me dar vitória e a você. Só para nos fazer entender que o corpo dele nos dá cura e libertação, e o sangue dele nos dá comunhão a voltar a morar no céu. Fique de pé, igreja, vamos orar. Que Deus te abençoe. Creia nisso em nome de Jesus. Está consumado. Está consumado, igreja. Ele pagou o preço. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas debilidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Ele nos sara. Ele nos cura. Ele nos liberta, igreja, em nome de Jesus. Ora a Ele nesta noite, fala com Ele, igreja. Eu quero que você clama a Ele. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Pai. Ó Deus, a Tua igreja está aqui te clamando, através dessa palavra que foi ministrada, que foi lida. Nós queremos continuar em Belém, Pai, na terra do pão. Não nos permita deslocar de Belém para Moabe, mas que possamos verdadeiramente viver o Teu chamado, viver o Teu desejo, ó Pai. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua presença. Reúne aos querubins e aos serafins e adore a Deus nesta noite. Ele toma sobre ti. Ele pegou a enfermidade, ó Deus. Ele pegou a enfermidade da nossa vida, igreja. Tudo está sobre Ele. Ele levou daquela cruz. Adore Ele nesta noite. Só quero levantar a minha voz e te adorar. Te adorar, te adorar. Nós te adoramos. Adore a Ele, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, igreja. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos a presença dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle em nossas vidas. Levante a tua voz e adore. Adore a presença dEle. É real, é real. Onde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, verdadeiramente ali eu estarei. É real a presença dEle no meio de nós. Nós queremos
queremos te servir, ó Pai. Nós queremos te adorar neste lugar, porque a tua graça, Pai, a tua graça nos basta. Nós queremos, ó Deus, participar deste pão. Nós queremos participar, ó Deus, deste cálice. Nós queremos participar do teu corpo, do teu sangue. Ó Pai, queremos viver a tua presença, o teu chamado, porque nós cremos que o Senhor levou sobre ti as nossas enfermidades, as nossas debilidades, as nossas tristezas, as nossas imperfeições foram levadas, ó Pai, ali naquela cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E tudo aquilo que vai nos ferir, ó Deus, estava com o Senhor. Ó Deus, foi levado ao Senhor. O Senhor nos faz vitoriosos esta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Oh Deus, nós queremos a tua presença, Pai. Nós queremos viver o teu chamado. Adore o nome dele. Adore o nome dele. Adore a ele. A presença dele é real no meio de nós. Nós queremos a tua presença, ó Pai. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu chamado. Nós queremos viver o teu amor. Oh Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós adoramos. Buscamos ao Senhor neste lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Porque o Senhor é bom. A tua graça e misericórdia dura para sempre, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos a tua presença. Nós queremos viver o teu chamado. Nós queremos viver o teu amor. Nós queremos viver o teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. A tua graça e misericórdia dura para sempre. Enche a tua noiva. Enche, Pai, ó Deus. Que possamos viver a tua presença, Pai. Que possamos viver o teu querer. Nós queremos mais de ti. Vou viver no caminho, ó Deus. Nós queremos participar deste corpo. Queremos participar deste sangue. Queremos que o Senhor, ó Deus, lave os nossos pés, para que a gente tenha parte com o Senhor. Nós queremos ter parte com o Senhor. Nós queremos ter parte com a tua presença. Em nome de Jesus. Eu não quero sair da tua presença. Diga para ele, ó Deus, que possamos viver essa presença do Senhor. Aumente o volume da tua voz e adore ao Senhor que está neste lugar. Eu não quero sair da tua presença, porque o Senhor é bom. A tua graça e misericórdia dura para sempre. Aleluia. Convida ele, igreja, convida ele para a tua vida, nos teus sonhos, nos teus desejos, em nome de Jesus. Tetelestai, está consumado, o preço está pago em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado, Jesus, porque a tua presença é real no meio de nós, porque a tua graça é real no meio de nós, a tua presença é real no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom, a tua graça e misericórdia dura para sempre, Pai, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, obrigado por essa noite.
Obrigado pela tua palavra. Obrigado, a Deus. Nós te adoramos e agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, a Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por estar consumado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te adoramos neste lugar e agradecemos por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Assim seja, Pai. Que assim seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, está consumado. O teu corpo, o teu sangue está sobre nós. Está curando, libertando. Eu creio em cura nessa noite. Eu creio em libertação nessa noite. Eu creio em comunhão nesta noite. Em restauração de aliança nesta noite. Eu creio, ó Pai. Eu creio. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas no meio de nós. Em nome de Jesus. Nos permita ceiar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. Perdoa as minhas falhas. O pecado ele é tão sutil a ser feito, que a tua palavra chega a dizer que se eu sei que eu posso fazer o bem, eu não faço, eu cometo o pecado. Quantos pecados nós não cometemos no nosso dia a dia? Perdão, Pai. Nos justifica nesta noite. Nos purifica, Pai. Restaura os nossos sonhos. Restaura em nós tudo que não te agrada. Possamos viver o teu chamado. Possamos, ó Deus, lavar os nossos pés, ó Pai, para ter parte com o Senhor. E que possamos, Jesus, viver aquilo que o Senhor tem para nós, pelo pão e pelo cálice, comunhão com o Senhor, ser curado, liberto pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Tomai, bebei. Participa comigo deste momento. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Igreja, você e Deus. Há o princípio eclesiástico do batismo, mas não significa que ser batizado há de ceiar, porque eu tenho que examinar a minha vida, a comunhão com Deus e com os irmãos. E da mesma maneira, eu tenho que analisar a mim mesmo. Isso é individual, é você e Deus. Examine, você que não é batizado, por quê? Vamos batizar. E você que é e algo te impede, resolva, corrija. O Senhor te chama, me chama. Curva a sua cabeça. Examine a si mesmo nesta noite. É você e Deus. Pai, eu te peço perdão, Pai. Oh, Deus, te peço cura, Pai, libertação. Perdoa a minha vida, meus sentimentos, pensamentos. Que tudo em mim esteja dentro da tua vontade. Não permita com que eu saia jamais da tua presença. Os teus desejos, ó Pai. Nós oramos nesta noite, Pai. Abençoe a tua igreja. Cada um aqui que está orando, pedindo justificação do Senhor.
porque é o Senhor que nos justifica, para que nós possamos nos tornar aptos a participar da ceia nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Deus. Amém, Pai. Amém, igreja? Todos vocês que vão participar da ceia, os que vão, fica de pé para te identificar e poder servir a ceia para você. Os que vão participar, podem ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluias. José Lucas.